Olá! Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a fonologia. Fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas. A palavra fonologia é formada pelos elementos gregos fono, quer dizer som, voz, e logia, quer dizer estudo, conhecimento. Significa literalmente estudo dos sons ou estudo dos sons da voz. Na fala, as palavras são representadas por sons. Na escrita, pelas letras do alfabeto. Observe os pares de palavras a seguir: capa, cata, talo, calo. No primeiro par de palavras, capa e cata, houve a diferenciação de um fonema P, fonema T. Portanto, também houve uma diferenciação no sentido das palavras. Da mesma forma, ocorreu em talo, calo. Observe que o primeiro fonema é um T, aqui é o K. Portanto, há também uma diferenciação de sentido. Comparando as palavras talo e calo, notamos a diferença entre uma palavra e outra pela mudança de um único som. Essa é a função do fonema. Fonema, portanto, é a unidade fonológica cuja ocorrência estabelece a diferenciação de significados entre as palavras. Esses fonemas, eles vêm sempre quando são representados, eles vêm sempre entre barras ou colchetes. Assim, M, B, A, V. Observe através do exemplo que a mudança de apenas uma letra ou fonema gera novas palavras. Cavalo. Olha como é representado foneticamente a palavra cavalo, entre barras. Cavado, houve a mudança do fonema lê pelo fonema D. Calado, houve a mudança do fonema V pelo fonema lê. Colado, houve a mudança do fonema A pelo fonema O. Solado, houve a mudança do fonema K pelo fonema C. Portanto, cada uma dessas palavras adquiriu um significado diferente. Essa é a função do fonema. Letra, portanto, é a representação gráfica dos sons ou fonema. Às vezes, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto, como é o caso do fonema Z, que pode ser representado pelas letras Z, S e X. Vejamos nos exemplos. Zebra. Na palavra zebra, o fonema Z é representado pela letra Z. Na palavra casamento, o fonema Z, o som Z, é representado pela letra S. Na palavra exílio, o som Z é representado pela letra X. Em alguns casos, a mesma letra pode representar mais de um fonema. A letra X, por exemplo, ela pode representar o fonema C na palavra texto, o fonema Z, como na palavra exato, o fonema X, como na palavra graxa, e o grupo de sons KS, como na palavra axila. A letra H, ao iniciar uma palavra, não representa fonema. Veja aqui os exemplos. Ora, representando foneticamente essa palavra, nós não usamos o fonema H, não tem representação gráfica. Humano. Concluímos que se um fonema é som, a representação gráfica é a letra. O número de fonemas numa palavra nem sempre coincide com o número de letras. Duas letras podem representar um só fonema, como também uma letra pode representar mais de um fonema. Vejamos agora a classificação dos fonemas.
Veja as seguintes palavras: viajou, 2, mais. É possível perceber uma diferença bem nítida entre os sons V e I, por exemplo, ou entre os sons M e A. Os sons V e M, nos sons V e M, o A encontra algum obstáculo no momento que passa pela boca em direção ao meio exterior. Isso não ocorre com os sons I e A, que ao serem pronunciados, encontram caminho livre na boca, que são as vogais. Leia novamente as mesmas palavras. Viajou, 2, mais. Observe que ao articular os sons O e U na primeira palavra, em viajou, os sons O e I na segunda palavra, 2, e os sons A e I na terceira palavra, mais, uma das vogais é pronunciada com mais força que a outra. Conclui-se, então, por esses exemplos, que os fonemas da língua portuguesa classificam-se em vogais, semivogais e consoantes. O que vem a ser as vogais? As vogais são os sons que se formam quando o ar, que vem dos pulmões, não sofre nenhum tipo de interrupção a passar pela boca. Na língua portuguesa, a vogal é considerada a base sonora da sílaba. Por isso, não há nenhuma sílaba, não há sílaba sem vogal. As vogais são A, E, I, O, U. Mas nem sempre as letras I e U são vogais. Elas são consideradas vogais somente quando formam sílabas com uma consoante. Porém, se o I e o U formam sílabas com outra vogal, elas são consideradas semivogais. Vejamos alguns exemplos. Digital. Você observou que essa vogal I, ela está formando uma sílaba com uma consoante. Portanto, neste caso, ela é uma vogal. Já na palavra azeite, o I está formando uma sílaba com uma outra vogal, a vogal E. Portanto, neste caso, ele é uma semivogal. Lupa, o U forma uma sílaba com a vogal, portanto, é uma vogal. Desculpa, ele forma uma sílaba com uma consoante, portanto, ele é uma vogal. Já na palavra náutico, ele forma uma sílaba com uma outra vogal. Neste caso, ele é uma semivogal. O que vem a ser, então, as semivogais? São as vogais I e U que acompanham as outras vogais numa mesma sílaba. Nós vimos os exemplos anteriores, vamos ver agora estes exemplos. Pouso, ameixa, peixe, paulada. Nesses 4 casos, as letras U e I, eles formam sílabas sempre com uma vogal, portanto, são semivogais. Em comparação, a semivogal é ouvida menos distintamente, quer dizer, com menor intensidade que a vogal. A letra E com som de I e a letra O com som de U são classificadas como semivogais quando ocorre outra vogal na mesma sílaba. Exemplo: mamãe, paixão, pão. Observe que o som desse E é um som de I. Mamãe, paixão, esse O vai ter um som de U. Pão, esse O vai ter um som de U. Portanto, elas são consideradas semivogais. E o que vem a ser as consoantes? São os sons que se produzem quando o ar, que vem dos pulmões, sofre alguma interrupção ao passar pela boca, em direção ao meio exterior. Vejamos os exemplos. Cratera, graviola, aplauso, filme. Vocês observaram que houve uma interrupção do ar, houve uma dificuldade quando esse ar passa pela boca em direção ao meio exterior.
Na língua portuguesa, a vogal é o elemento básico suficiente e indispensável para a formação da sílaba. As consoantes e as semivogais são fonemas dependentes, quer dizer, só podem formar sílaba com auxílio de outras vogais. Portanto, encerramos aqui a nossa aula sobre fonemas, vogais, semivogais e consoantes. Até a próxima aula.